Oi pessoal, tudo bom? Sou o professor João William. Dê um likezinho se vocês gostarem do vídeo. Não esqueçam, cadastre-se no canal, isso vai me ajudar bastante. Compartilhe, comente, também vai me ajudar. Clica no sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos. O tema do vídeo de hoje é eugenia. Pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, volta e meia alguém menciona. Eugenia é uma pseudociência que está muito ligada ao nazismo, mas ela não foi criada pelos nazistas. Pessoal, eugenia quer dizer raça boa ou raça pura, né? É uma pseudociência que foi desenvolvida no século XIX por Francis Galton, principalmente na segunda metade do século XIX, onde foi utilizada para justificar a colonização da África. Dividiram a África entre as potências europeias, para lá eles comprarem mercadorias, matérias-primas e venderem mercadorias industrializadas. Essas colônias elas eram formadas essencialmente para esse fim, exploração, que levou a esses problemas sociais que a África tem hoje, né? Os africanos não tinham essas fomes, essa miséria, essa violência toda que há hoje em dia lá, né? E com a divisão, o loteamento, vamos dizer assim, da África entre esses países, essas potências europeias, acabou levando essas populações à miséria, né? Essa exploração das riquezas da África, exploração da mão de obra, exploração do subsolo, os minerais, né? Os minérios, que são minerais com valor agregado, acabou levando tudo isso para a África. Mas essa ciência, essa pseudociência, acabou sendo espalhada pelo mundo, né? Essa ideia de raça pura, né? De raça boa, e vários países adotaram. O que é essa ideia de raça boa? A raça boa seria a raça branca, os europeus, né? Então, eles pegam para desenvolver essa ideia de raça boa, eles pegam uma parte da teoria da evolução de Darwin, a parte do processo de seleção natural, onde eles dizem que o branco seria a evolução da humanidade, e as outras etnias, as outras raças, seriam inferiores, não seriam tão preparadas, tão superiores, do nível dos brancos, né? Que os brancos seriam a evolução da humanidade nesse processo de seleção natural, que com o tempo as outras raças desapareceriam. É a ideia da evolução natural de Darwin. O indivíduo mais adaptado permanece deixando seus descendentes, o menos adaptado desaparece não deixando descendentes. Claro que essa pseudociência, eugenia, foi provado que é uma falácia, que não é comprovada cientificamente. Pelo contrário, quanto mais diversificação genética, melhor a humanidade vai estar preparada para permanecer na Terra, como eu já falei anteriormente em vídeos anteriores. Quanto mais bem preparado, mais diversificado geneticamente os seres humanos, nós vamos ter mais resistência às doenças, aos vírus e bactérias. Não vão exterminar totalmente a humanidade. Se houver indivíduos muito semelhantes geneticamente, pode ocorrer o extermínio de toda a humanidade, se houver uma grande pandemia de um vírus, por exemplo. O vírus acaba encontrando facilidade em alguns indivíduos, de acordo com a genética, e encontrando dificuldades de se desenvolver em outros indivíduos, né? Então, a bagagem genética, essa diversificação é bem importante, que torna um povo bastante resistente a essas doenças, né? Então, a diversidade genética é que torna o povo forte, e não a pureza
da etnia, pureza da raça, como eles falam, né, que torna o povo forte, e sim a diversidade genética. Não tem, como já falei, já foi comprovado cientificamente que a eugenia não é uma ciência e não tem bases nem metodologia científica aceitáveis. Não comprova nada, portanto não prova nada cientificamente. Como eu disse, é uma pseudociência, né? Mas era uma justificativa usada naquela época para invadir e dividir e lotear a África entre os países, as potências europeias. Mas países como o Brasil, por exemplo, resolveram tornar o Brasil mais branco, eugenicamente mais puro. A eugenia também usa formatos de nariz, da cabeça, do queixo, da boca. Eles fazem medições com uns aparelhinhos adaptados para medir o tamanho da cabeça, o formato do nariz, da boca, do queixo, das orelhas, a cor da pele, tudo, né? Mas o Brasil, ele apesar de ser um país com grande diversidade étnica e cultural, na época do século XIX, começou esse processo de eugenia, isto é, facilitou e até financiou em alguns casos a vinda de europeus, imigrantes europeus para o Brasil. De vários países, principalmente da Alemanha e da Itália, mas vieram de vários outros países também, europeus. E com isso veio milhões de europeus, que a maioria da nossa população é de origem indígena e negra, acabou tendo uma grande população de brancos. A ideia era que eliminasse os negros e ficasse a mistura das etnias, fosse branqueando e tornando o nosso povo mais branco, mais próximo ao ideal eugênico, né? Portanto, a eugenia, ela serviria, a ideia eugênica no Brasil era essa, tornar o nosso povo mais branco. Isso foi utilizado pelos nazistas, a ideia da eugenia, que levou eles à solução final, que era o extermínio de judeus, ciganos e outros povos que eles queriam eliminar, que eram povos que sujavam a raça dos alemães, que chamavam raça ariana, que era um povo mitológico que vivia na região, né? É uma ideia bastante insensata, né? Havia muitos alemães, muitos médicos alemães principalmente, que acreditavam nisso aí, né? na pureza da raça boa. E é muito perigoso, porque a eugenia volta e meia ela aparece, né? Ela aparece principalmente nos dias atuais, onde nós temos muitos movimentos de extrema direita, e às vezes ela começa a acontecer essa tentativa de eliminação de indivíduos considerados inferiores, menos adaptados, e etc, etc. E sempre com essa ideia que a raça branca é a raça boa, a raça pura, que é uma raça que melhor adaptada, né? Então, pessoal, essa é a explicação de eugenia. Não sei, não é uma explicação, não consegue explicar a eugenia cientificamente, porque não é uma ciência, né, gente? Eles deram uma roupagem científica nela, pegando pontos da teoria de Darwin da evolução, né, para justificar um parágrafo da teoria da evolução, para explicar, mas Darwin jamais pensou em eugenia na época que ele desenvolveu a teoria da evolução dele. Isso aí é a interpretação dessas pessoas que têm essa ideia de superioridade com relação às outras, né? Até o próximo vídeo, pessoal.